Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia de número 277. Para aqueles que acompanham apenas o Novo Testamento, hoje é o quarto dia do Novo Testamento. Com a graça de Deus, em 90 dias nós queremos ler e meditar o Novo Testamento todo. Vocês leem individualmente e o Padre ajuda na meditação através dos vídeos. Pedindo a ajuda de Deus, queremos rezar juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para mais um dia de meditação. Hoje nós vamos meditar juntos capítulos 6 e 7 do Evangelho de São Marcos. Capítulos muito rápidos para serem lidos, porém precisa de bastante tempo para a nossa meditação. Eu, com mais de 12 anos de padre, confesso a vocês, todas as vezes que eu leio, eu percebo algo novo. Chega um momento que o padre tem que dizer assim, agora vamos parar na leitura, vamos parar na meditação, é a hora de fazer o vídeo, é o momento de partilhar com vocês. Então, seguramente, se no próximo ano ou no futuro nós formos meditar, eu for preparar outra homilia, com certeza eu vou encontrar algo novo no texto. O que é básico, isso daqui, estudiosos, e conseguimos perceber aqui com uma certa facilidade, é o objetivo do Evangelho de São Marcos. São Marcos, ele procura mostrar quem é Jesus. Quem é Jesus? Ele já mostra, já responde essa pergunta que a sociedade, os apóstolos, os judeus, os fariseus, todo mundo fazia. Ele já apresenta a resposta no primeiro versículo. A pergunta da época é respondida já no primeiro versículo. Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus. O Pai sabe disso. E o Pai diz, esse é o meu Filho muito amado. Esse é o Filho de Deus. O demônio, que é um espírito que tem conhecimento pleno de tudo, sabia disso também. Agora faltavam dois grupos. Faltavam os apóstolos e faltava a multidão também perceber quem era Jesus, era o Filho de Deus. Então, no comecinho do capítulo 6, Jesus vai para a sua cidade, vai para Nazaré, e aí nós encontramos ele seguramente imaginando, ele sabia tudo por ser Deus, mas possivelmente trazendo ali no coração o desejo que as pessoas descobrissem e soubessem. Esse é o Filho de Deus. O Pai tinha falado. Os demônios sabiam. Imagina ali a multidão na sua cidade se dissesse, esse é o Filho de Deus. Ali seria uma grande bênção e o segredo messiânico, este segredo, esta boa nova, ela já seria desvendada, já seria compreendida. Mas o que ele encontra não é isso. Quando eles veem Jesus chegando, eles fazem 5 perguntas. E essas perguntas são perguntas ofensivas, perguntas para, de fato, afrontarem, de fato, provocarem Jesus. Então, se você tem a sua Bíblia, vamos encontrar aqui. E aí tem uma delas que chama mais a minha atenção. Daqui a pouco eu vou dizer. Eles deveriam... O ideal é que eles soubessem quem era o Filho de Deus. Então tem uma dessas perguntas, um desses comentários que seguramente aqui é uma grande afronta. E aí quando vocês ouvirem, vamos ver se vocês partilham do mesmo sentimento que eu. Eu penso que uma dessas 5 perguntas foi mais ofensiva do que a outra, ou a mais ofensiva de todas. Então nós começamos aqui e vai dizer assim. No sábado, ele começou a ensinar na sinagoga e muitos do que o ouviam admiravam. E aí começa. De onde vem isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E esses milagres realizados por suas mãos? Não é ele o filho do carpinteiro, de Maria, irmão de Tiago, José e Judas? E suas irmãs não estão aqui conosco? 5 perguntas. Um dia nós vamos meditar com mais calma. O padre vai mostrar na Bíblia que
estes irmãos de Jesus, Tiago, José, Judas e Simão, e também as irmãs de Jesus, mas principalmente esses homens, na Bíblia mesmo mostra que eles tinham outros pais, eles eram primos de Jesus. Se Jesus tivesse irmãos, São João, ele narraria que na cruz Jesus deixaria Nossa Senhora para ser cuidada por um dos irmãos de Jesus e não por um estranho. Quarto mandamento, honrar pai e mãe. Se Jesus pediu para alguém que era estranho, mesmo sendo um discípulo, cuidar da mãe dele, significa que ele não tinha outros irmãos, senão ele mesmo estaria incentivando São João, ou estaria incentivando seus irmãos a não viverem o mandamento de honrar pai e mãe. Mas a pergunta que seguramente aqui, na minha opinião, a que mais ofendeu é, nós que já conhecemos qual que é a intenção do Evangelho de São Marcos, não é esse o filho do carpinteiro? Irmão, irmã, claro que Jesus é o filho adotivo de São José, mas quem é Jesus? Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. E aí eles dizem, não é o filho do carpinteiro? Dá vontade de pegar e bater assim. Dá de tirar a cinta e taca. Não é o filho do carpinteiro, ele é o Filho de Deus. O Pai já disse, os Espíritos já perceberam. Ele cura e ensina as credenciais que eram ditas no Antigo Testamento. São provadas por ele através de milagres na natureza. Milagres contra os demônios. Milagres realizando curas de doenças incuráveis, milagre até dando vida para uma pessoa que já tinha morrido. Então ele realiza todo tipo de milagres. Os 4 maiores problemas da natureza, vimos isso ontem no 5º capítulo, a partir do capítulo 4. Os 4 maiores problemas da natureza ele realiza cura. 4 parábolas, ele cura lá no 1º capítulo, refaz tudo aquilo que tinha sido destruído no começo ali em Gênesis, primeiro o espírito impuro, e depois ele vem curando uma mulher, depois ele cura um homem, um leproso, tocando, ele realiza o milagre e não fica contagiado. Então aqui nós temos Jesus mostrando que ele é o Filho de Deus. E aqui isso nos mostra que a sociedade ainda não estava madura. Não estava madura, eles não tinham compreendido. Os apóstolos mesmos, eles poderiam ter dito, não é o filho do carpinteiro, não, ele é o Filho de Deus. Então aqui nós vemos, o Pai sabia, o demônio sabia, mas a sociedade ainda não tinha compreendido. Então é preciso continuar ensinando e curando, ensinando e curando. E aí Jesus disse que lá ele não fez muitos milagres. Por que ele não fez muitos milagres? Porque aquela sociedade não tinha fé. Aquelas pessoas não tinham fé. Evangelho de São Marcos, Evangelho de São Lucas, ali no começo, no capítulo 4, vai mostrar de uma forma ainda mais bonita, nós vamos meditar daqui a alguns dias, esta entrada de Jesus na sua cidade natal. Aqui diz que ele entrou na sinagoga. Nós vamos meditar melhor esse texto, acho que ele está muito bem escrito, com muitos detalhes, principalmente no Evangelho de São Lucas. E aí, diz que Jesus, ele admirava a incredulidade daquelas pessoas e também que ele percorria os povoados da região. Depois, na próxima perícope, no próximo texto, que começa ali no versículo 7 e vai até o versículo 13, Jesus ele envia os seus apóstolos. E aqui uma grande pergunta. Para que Jesus foi chamado? Quais eram as credenciais que Jesus era o Filho de Deus? O que ele mais fazia no Evangelho? O que Jesus foi chamado a fazer, ele envia também os seus apóstolos a fazerem. Os apóstolos e a igreja é uma continuação da ação de Jesus no mundo. Os apóstolos são uma continuação da ação daquilo que Cristo realizou. Se Jesus ensinava e curava, os apóstolos deveriam ensinar e curar. Vamos ver isso, como que fica claro, como que é óbvio, como que é repetitivo, para ficar muito claro, São Marcos enfatizando esses dois aspectos, a palavra e a ação, o ensinamento e a cura. Aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus mostrou, ele envia os seus apóstolos para fazerem o mesmo. Vejam ali no começo. E chamou os 12, começou a enviá-los 2 a 2 e deu poder sobre os espíritos impuros. Aqui nós temos a cura. E aí na sequência vai dizer quais são as curas que eles vão realizar, ou até com mais detalhes Jesus vai dizer
como que eles deveriam se comportar. Aqui vem a simplicidade. Aqui Jesus vai dizer que eles não deveriam levar muitas coisas. Para quê? Para acreditar na providência de Deus. Um grande santo da igreja, São Francisco de Sales, ele diz assim: a medida da providência divina é a confiança que nós temos nela. Então Jesus, ele vai ensinando os apóstolos a confiar. Confiar, ele pede para curar, e aí depois ele vai ensinando como que eles devem viver a simplicidade. E onde que está o ensino? Vejam ali no versículo, a partir do versículo 10, diz assim: quando entrarem numa casa, permanecei ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos escutarem, sair de lá e sacudir a poeira dos pés, para que sirva de testemunho contra eles. Então o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo que eles também iriam ensinar, que a missão deles também era ensinar. E aí no versículo, e aí depois vai dizendo, eles então saíram para proclamar que o povo se convertesse. Chamado a conversão. E aí no versículo seguinte, expulsaram muitos demônios, ungindo com óleo numerosos doentes e os curavam. Então eles saíram proclamando e curando. E aí quando eles curavam, o que acontecia? Eles ungiam com óleo. Aqui nós já temos um sinal, um grande exemplo, uma prefiguração daquilo que nós teríamos hoje, que é a unção dos enfermos. Os apóstolos, eles curavam através da unção, através do óleo santo. Aqueles que quiserem também podem ir na carta de São Tiago, capítulo 5, versículo 14, que nós vamos ver também outro exemplo de como os apóstolos assimilaram e viveram isso depois da ressurreição de Jesus. Eles curavam usando também um óleo, e esse óleo, nós temos aqui uma grande alusão à unção dos enfermos. Irmãos e irmãs, nós vemos Jesus enviando 2 a 2, e aí uma pergunta: por que ele enviou 2 a 2? Poderia ser 3? Por que ele não enviou ele sozinho? Naturalmente nós vamos dizer assim, para um apoiar o outro quando tiver dificuldade, quando tiver problema, se alguém quiser desanimar, um ajuda o outro. Um grande santo da igreja, São Gregório Magno, ele diz assim: Jesus enviou 2 a 2 porque existem 2 bases para a vida cristã, o amor a Deus e o amor ao próximo. E o amor ao próximo não pode ser vivido sozinho. Se eles fossem pregar o amor ao próximo, mas não vivessem esse amor ao próximo, a pregação deles não seria verdadeira. Então, para que eles exercitassem o amor ao próximo, primeiramente entre eles não deveriam viver sozinhos. Então, algo muito bonito, muito profundo. São Gregório Magno, um santo que viveu ali no finalzinho do século VI, mais ou menos foi papa pelo ano de 1590 até o ano de 603, mais ou menos. Por que eles foram 2 a 2? Para aprenderem primeiramente entre eles a viver a caridade, para depois poderem falar com mais autoridade. Então aqui nós temos Jesus enviando os apóstolos. Para que ele envia? Para ensinar e curar, para falar e também para ter ação. E aí, antes da volta dos apóstolos, que nós vamos ver daqui a pouco, nós temos um episódio muito triste, o episódio de Herodes. Herodes, ele tinha um relacionamento com Herodíades, que era a esposa de seu irmão Filipe. E aí nós conhecemos, a filha de Herodíades dançou, e de repente vem Herodes e aceita o que aquela jovem tinha, que a mãe, aquela mulher que vivia com ele, aquela adúltera, que era amante dele, tinha pedido, que era a cabeça de João Batista, e aí depois nós conhecemos como foi a morte de João Batista. Mas o mais interessante é que no começo, aqui Herodes, ele começa a falar sobre Jesus. E aí ele diz assim: até diziam, João Batista ressuscitou dos mortos, e por isso que atua nele essas forças milagrosas. Outros diziam, é Elias, ainda outros, é um profeta, como um dos antigos. Depois de ouvir isso, Herodes disse, esse João que eu mandei decapitar ressuscitou. Então, Herodes, ele começa a dizer, quem é Jesus? Elias, é um grande profeta, alguém que ressuscitou. Então aqui já fica claro que na corte, na cidade de Jesus, quem que era Jesus para eles? Era um carpinteiro. Na corte, quem era Jesus? Era Elias. Era um grande profeta, alguém que tinha ressuscitado, um profeta que tinha ressuscitado, ou Elias. Então, na cidade de Jesus, não sabia quem era Jesus.
que era o Filho de Deus. Na corte, não sabia quem era Jesus, que era o Filho de Deus. Então, não se sabia quem era Jesus. E aqui nós vemos uma situação que mostra como que a corte estava corrompida, como que ela estava totalmente depravada com adultério e, de repente, o sangue de um inocente é derramado. Outro ponto, o padre gostaria aqui de refletir com vocês é Pilatos, uma pessoa, e conhecemos a morte de Jesus e agora Herodes também, duas pessoas totalmente comprometidas com o próprio ego, com a própria autoestima. Por que que eles não livraram Jesus, não livraram Pilatos Jesus e aqui Herodes não livrou João Batista da morte? Por próprio ego. O que que vão falar de mim? O que que as pessoas vão pensar? O sangue de João Batista e de Jesus foi derramado por quê? Por ego dessas pessoas que tiveram medo de realizar a verdade que elas já sabiam que existia. Aqui também nós podemos ver um paralelismo daquilo que aconteceu com João Batista, que seria aquilo que iria acontecer com os apóstolos. E aí, vamos um pouco adiante, nós temos outra perícope, que é a volta dos 12 apóstolos e também depois a primeira multiplicação dos pães. O que significa a volta dos apóstolos? De repente eles voltam a Jesus. Entre o envio dos apóstolos e o retorno dos apóstolos, nós temos aqui a morte de João Batista, como se fosse uma prefiguração e mostrando para eles que a missão dos apóstolos, a missão da igreja, muitas vezes seria coroada com sangue. E aí, quando os apóstolos voltam, aqui é muito interessante, os apóstolos se reuniram junto de Jesus e lhe contaram tudo o que tinham feito e ensinado. Vocês lembram quando Jesus escolheu os apóstolos? Ele escolheu os apóstolos para 3 coisas: para ensinar, para fazer, para curar, mas para uma coisa também, para ficar com ele. Então, depois que os apóstolos voltaram, contaram tudo o que tinha feito, tudo que tinham ensinado, tudo que tinham feito. Faltava uma coisa. E aí Jesus diz: vem, fique comigo, vamos para um lugar de descanso. Por quê? Porque faltava ainda uma coisa para eles: ficar com Jesus. Irmãos e irmãs, na sequência nós temos o milagre da multiplicação dos pães. E possivelmente muitos vão perguntar: padre, aconteceu ou não o milagre da multiplicação dos pães? Nós temos aqui um livro muito interessante, Catena Áurea, que é um resumo feito por São Tomás de Aquino, e tem vários escritos aqui de santos que viveram antes do que ele. Em nenhum momento ele disse que foi uma partilha de pão. A igreja sempre ensinou que de fato aconteceu um milagre, como aconteceu o maná, aconteceu a multiplicação dos pães e depois aconteceria a Eucaristia, que não é apenas uma partilha, isso daqui são milagres de fato. E aí, padre, vai ser muito breve, o tempo passa, nós precisaríamos de mais tempo para meditarmos com calma estes textos aqui, que são muito importantes e muito bonitos. O padre vai ser breve aqui nestes 7 capítulos. O capítulo número 7 começa a dizer que Jesus, aquilo que aconteceu no capítulo 2 até o capítulo 3, a afronta com os fariseus aqui vai voltar. Depois que Jesus teve aquele conflito daquelas 5 sessões com os fariseus, aqui no capítulo 7 vai voltar este conflito com eles. E aí o primeiro conflito vai do versículo 1 até o versículo 13. E aqui vamos dividir esse 7º capítulo em 2 partes. Primeiro esse, o padre vai ser breve, em questão de lavar as mãos. Por que os teus discípulos não lavam as mãos, não lavam os objetos, eles comem sem lavar as mãos, os outros, os Antigo Testamento, as pessoas lavam as mãos. Então antigamente era muito comum que o sacerdote, antes de oferecer o sacrifício, ele lavava as mãos. Depois aconteceu que esse costume foi passado para todos os judeus lavavam as mãos. Por quê? Porque a refeição era algo sagrado. A refeição recordava um encontro com Deus. Então a refeição era tida como se fosse algo sagrado, o encontro com Deus. Então era preciso a pessoa purificar as mãos para recordar a necessidade da purificação do coração. Porém esses judeus, essas pessoas, se preocupavam só com o aspecto externo da limpeza das mãos, esquecia do interno, que era a purificação do coração. Então, Jesus queria ensinar o quê? Que era preciso, principalmente, purificar o coração, senão era hipocrisia. Um outro detalhe que é importante, Jesus, depois da ressurreição, quando São Marcos escreve o Evangelho junto com São Pedro, ele estava em Roma, de uma comunidade, de um povo que possivelmente eram pagãos, que não tinham tido nenhum contato com os costumes judaicos.
Então Jesus, ele entra em vários... São Marcos, ele entra em muitos detalhes do que Jesus ensina sobre a purificação das mãos, mas ele mostra que ela não é necessária, por quê? Porque depois da ressurreição de Jesus acontece uma ruptura entre o judaísmo e o cristianismo. Os cristãos não precisavam manter os costumes judaicos. Então aqui nós vamos ver de uma forma muito direta, Jesus mostrando que a lei ela é importante exteriormente, mas ela precisa tocar o coração. E aqui naquelas pessoas só tocava a parte externa, só a parte visível. E aí não tocava o coração da pessoa. Mais para frente, Jesus ele vai, a partir do versículo 34, ele vai para um território chamado Tiro. E aí depois, no final do versículo 31, ele vai para um local chamado Sidônia. Hoje são territórios do Líbano, são lugares ali aproximadamente 50 quilômetros do norte da Terra Santa, do norte onde Jesus ele viveu. Por que Jesus foi para esta terra? Um dos motivos principais aqui já era além da fronteira de Israel. Jesus foi para essa terra porque talvez esse seja o primeiro motivo. Jesus foi para essa terra porque ele estava sendo perseguido pelos judeus. Jesus foi para uma terra estrangeira porque ele queria que a sua mensagem alcançasse outros povos, que não fosse apenas o povo da antiga aliança, o povo de Israel. E ele foi lá também para formar melhor os seus apóstolos e poder formá-los com detalhes, poder formá-los de uma forma mais profunda. Então aqui nós encontramos Jesus, ele vai realizar milagres também fora de Israel. Ele continua expulsando os demônios, ele continua deixando muito claro para os judeus e para a sociedade quem ele é. Quem ele é? Ele é o Filho de Deus. Irmãos e irmãs, amanhã capítulo 8 e 9. Muita atenção no capítulo 8, versículo 29, porque ali nós vamos encontrar a primeira pessoa física que reconhece quem é Jesus. Ele é o Filho de Deus. E a partir do capítulo 8, 29, o Evangelho de São Marcos vai tomar uma desenvoltura, ele vai tomar um caminho bem diferente. A literatura ela muda bastante daquilo que nós estamos vendo até agora. Se Deus quiser, é isso que nós vamos ver amanhã. Se inscreva no nosso canal, que Deus te abençoe, continue conosco e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.